Olá, está no ar o nosso podcast Vox Cidade. Eu sou Samira Said e hoje vamos reativar um tema que nós tivemos aí há um mês atrás, mais ou menos um mês e meio, e que houve muita procura nas nossas redes sociais de questões que talvez a gente não conseguiu abordar tudo, porque o programa acabou e a gente tinha muito assunto para falar. A gente vai continuar falando de saúde aqui no nosso podcast e trouxemos novamente o neurocirurgião, que é especialista em doenças da cabeça e coluna, Dr. Marcelo Viterbo. Vamos continuar aí a nossa conversa, doutor? Vamos sim, é um prazer retornar ao estúdio e poder conversar novamente contigo. Doutor, a gente teve muita procura sobre o assunto que nós falamos, sobre doenças da cabeça, doenças da coluna, o que acomete o AVC no inverno, o que pode acontecer aí com nossas artérias e nossas veias, né? Afinal de contas, o ser humano, cada um tem uma forma, né? Uma formação também. Logo que está lá no ventre da mãe, a gente sabe que a gente termina as nossas formações nervosas, principalmente de veias e artérias, né, doutor? Sim. Vamos tirar todas essas dúvidas? Vamos. Primeiro começar por eu posso falar, eu acho que uma comorbidade, uma doença, uma má formação. Uma doença. É uma doença, né? Uma doença. Da arteriovenosa. Ela é um pouco rara, só que nós tivemos perguntas sobre ela, principalmente de como diagnosticar. Eu queria que o doutor me falasse primeiro o que significa essa má formação. Então, vamos lá. Nós vamos abordar um tema chamado malformação arteriovenosa. Certo. Né? Que a abreviação dela é MAVE. O que é a malformação arteriovenosa? Tem como colocar alguma imagem? Tem, né? Logo a primeira, né? A gente já coloca, o doutor pode ir explicando. Sim. Uhum. Vai ser ali, no retorno. Isso. O que é a malformação arteriovenosa? Do lado esquerdo, né, da nossa tela, você vê a artéria, por onde chega o sangue. Uhum. Aí você tem os capilares, que são essa ramificação menor, onde você diminui a pressão, né, do sangue, e depois forma as arteríolas e as veias, né? Então, é artéria, arteríola, vênula e veia. Então, sim, você tem uma conexão da artéria com a veia, mas antes disso, você tem essa teia, que são os capilares, né? Onde você diminui a pressão. O que é a malformação arteriovenosa? Do lado direito, esse enovelado, esse emaranhado de vasos, aonde você não tem esses microvasos chamados capilares. E o que acontece? O sangue chega e sai pela veia sem ter essa diminuição da pressão que deveria ter. Né? Então, um dos sintomas dela principal é o rompimento disso e um sangramento dentro da cabeça. Tá. Mas qual é o problema? É uma doença congênita, nós já nascemos com isso e não sabemos. E ela vai se identificar através do quê? Tem alguns sinais e sintomas. Ou a pessoa pode ter uma crise convulsiva, uma epilepsia, e quando vai investigar, através dos exames de imagem, como tomografia, ressonância, aí você identifica o problema, tá? Bom, doutor, então, para a gente ser mais assim específico, para as pessoas entenderem que foi bem explicado, então a gente tem lá a artéria que vai bombear esse sangue lá para o que leva o sangue. Que leva o sangue. E a veia tem essa função de trazer o sangue de volta ao coração e pulmão. Certo. Então, nesse caso, como a gente viu lá, aquele ninho bem com bastante... Aquele emaranhado. Aquele emaranhado, já se acomete na formação do feto. É a última formação, quando está lá no finalzinho da formação do cérebro? O sistema nervoso central, ele se forma até o primeiro trimestre, até os 90 dias. Né? Então, assim, quando você tem alguma alteração, seja ela na medula ou no cérebro, essa alteração, ela se forma geralmente neste período.
Tá bom? Ou, assim, a pessoa já nasce com essa predisposição e ao longo do tempo, né? Eu falei, você não tem esse capilar, é uma conexão anormal, é uma anormalidade de uma conexão entre uma artéria junto com uma veia. Então, assim, como tem esse enovelado, e em alguns casos tem esse emaranhado, chama-se nidus. Tá? E, além disso, pode ter associado um aneurisma junto desse nidus. Aí acontece... Que é um risco de sangramento maior ainda. Maior. E assim, uma peculiaridade desta doença, dessa patologia. Se nós descobrirmos essa doença e a pessoa não teve nenhum sangramento ao longo da sua vida, ela poderia acompanhar essa doença. Agora, se apresentou um episódio de sangramento, ela deverá ser submetida ao tratamento, tá? Doutor, mas aí quais são os sintomas? Porque assim, a gente sabe que como é uma doença que é um pouquinho mais rara, dá para se confundir aí com alguma outra coisa? Por exemplo, a gente sabe que é dor de cabeça constante, chega a ter crises de convulsões. Quais são os sintomas para acender um alerta dessa doença? Então, cefaleia, dor de cabeça, não, Samira, mas uma epilepsia. Né? Então, assim, toda vez que você tem uma crise convulsiva e vai investigar isso. Uma cefaleia constante que não passa por nada? Não. Está mais associado a uma epilepsia, né? E aí você vai investigar essa epilepsia. E aí, obrigatoriamente, o médico pede exames de imagem. Ele pede uma tomografia, uma ressonância e pede um eletroencefalograma. Aí, nesses exames, já vai aparecer esta alteração. Aí, o colega, o especialista, ele vai pedir um segundo exame mais específico, chamado arteriografia. Não existe o cateterismo no coração? Sim. Existe o cateterismo que você faz no cérebro. O nome deste cateterismo é chamado arteriografia, que é chamado o exame padrão ouro. O padrão ouro, o que é? O melhor exame para você poder ver isso. Então, é assim, epilepsia ou um sangramento. A pessoa teve uma dor de cabeça, mas teve um sangramento. E esse sangramento, a depender do local, pode não causar nada ou pode causar alteração de fala, alteração de movimentos em um lado do corpo, né? E esta doença, você classifica ela, existe uma classificação chamada Spetzer-Martin, que foi quem criou essa classificação, que divide de 1 a 5. Ele dá nota para essa classificação. Baseado em quê? Tamanho da malformação, eloquência, quer dizer, se está na área da fala, na área da audição, na área da visão. E memória? Também. E drenagem venosa, né? Se tem uma drenagem venosa superficial ou profunda. Você, através disso, você dá nota e vai somando. Quando você tem a classificação Spetzer-Martin 1 e 2, a cirurgia é muito boa, com benefícios fantásticos tem resultados bons. E riscos pequenos. Quando você tem a nota 3, você pode fazer tratamentos combinados. O que é? Você faz uma embolização através do mesmo exame, que é aquele cateterismo pela virilha. Você joga pequenas molas, chamadas cóios, que vai entupir esse enovelado e complementa com cirurgia. Quando já é nota 4 e 5, são casos mais complicados, mais graves, com prognósticos que podem ter alguma sequela, alguma complicação. Aí você poderia fazer a embolização associado de radiocirurgia. A mesma radiação, a radioterapia que você faz para tumores cerebrais, você pode associar com a radiocirurgia, radioterapia ou cirurgia. Mas lembrando que quando você tem essa nota 4 e 5, você já tem uma morbidade. O que quer dizer morbidade? Um grau de possível sequela maior. E quais seriam essas sequelas? Então, a depender do local, né? Eloquência, se estiver num local da fala, a pessoa pode perder a fala, né? É chamada afasia. Se ela pode, na área da visão, pode perder a visão, né?
na área da audição, na área de memória. Se você for operar, pode ter um problema. E interessante, essa doença, como foi mostrado naquela imagem, tem a conexão da artéria com a veia. Então, você tem uma circulação anômala do sangue, tanto de velocidade quanto da quantidade de oxigênio e tudo. Ao redor desta lesão, você tem uma coisa chamada área de sequestro. O que é isso? O sangue que deveria nutrir o cérebro, o parênquima ao redor dessa lesão, ele não é nutrido de uma maneira eficaz. Né? E o que acontece? Com o tempo, você vai tendo uma cicatrização ao redor dessa lesão, que é chamada gliose. Né? E aí você vai perdendo, inclusive, a viabilidade dos neurônios das células ao redor. Então, mesmo não sangrando, se tiver causando esse sequestro, ele acaba causando um dano cerebral, uma injúria cerebral. Doutor, a gente pode caracterizar como se fosse, sabe, só para ter uma visão, sabe aquelas varizes que saem na perna, sim, que dilatam? Sim. É mais ou menos É mais ou menos isso. Tem acho que a segunda ou terceira imagem, tem como colocar? Vê para mim, Ed, por favor. Doutor, mas esse tratamento que não, o doutor a próxima. É a outra. Isso, então assim, essa é uma área ao redor, e o que nós vemos em rosa é o tecido cerebral, né? Em azul, a veia, em vermelho são as artérias, né? Então, esse enovelado, aí, esse monte de vasos anormais, varicosos aí, isto é a MAVE. E ao redor disto, a gente já tem um tecido anormal. Ah, sim. Tecido cerebral que não tem viabilidade. Que não tem viabilidade, acaba até danificando os neurônios. E assim, interessante que, por exemplo, esta é uma MAVE profunda. Né? Ela já está localizada na profundidade do cérebro com uma dificuldade técnica maior. Seria que nível, aproximadamente? Volta. Então, assim, tem uma drenagem profunda, né? Área eloquente, o tamanho é maior que 3 centímetros. Ela provavelmente tem um Spetzer 3, que aí a gente já entra não só com cirurgia. O ideal seria cirurgia mais uma embolização associada. Certo. Doutor, neste caso desse tratamento que o doutor falou, tanto dos níveis até o 4, ele seria antes do sangramento ou se tivesse sangramento poderia entrar com todo esse tratamento também? Não, então assim, independente do nível, da classificação de 1 a 5, de 1 a 5. Se sangrou, tem indicação de tratamento cirúrgico. Por quê? Porque já sangrou, causou um problema, vai sangrar novamente e em cada sangramento existe um risco de morte e sequela, chamada morbidade. Tá? A classificação, ela nos norteia, sabendo que se for grau 1 e 2, o paciente vai sair muito bem. Grau 3 já tem um grau de complicação e 4, 5 são os casos mais difíceis. Tá. E só para nós tirarmos uma dúvida, essa malformação é de cada indivíduo, não vem de genética, né? Não, ela tem uma origem genética. Ela tem? Essa origem genética, ela predispõe essa malformação. Uma coisa peculiar, ela tende a sangrar à noite, quando a pessoa está dormindo. Por quê, doutor? Então, porque assim, quando você está dormindo, né, geralmente você não dorme com a cabeça mais alta, né, ou nós dormimos em decúbito dorsal horizontal, que você está deitado na cama, de um lado, de outro. Vou voltar. O sangue chega pela artéria e volta pela veia. Se você tiver deitado na horizontal, o retorno venoso ele é menor. Então, ele exerce uma pressão maior. Se você tiver o encanamento todo ok, sem nenhum problema. Mas se você já tem um encanamento com problema, tem esse enovelado de coisas. A pressão... e na hora do sangue retornar, ele não retorna como deveria. Ele aumenta a pressão, tende a sangrar. Tanto é que, por exemplo, quem tem MAVE, sabe que tem, não quer operar, não quer tratar, se recusa. Uma das orientações é dormir com a cabeceira elevada.
Olha que interessante. E qual esse tempo? Por exemplo, houve o sangramento e se a pessoa estiver dormindo, ela não acorda? Depende do grau de sangramento. Se for um sangramento pequeno, vai ter uma cefaleia, uma dor de cabeça forte, vai acordar. Se não tiver numa área da mão, área da fala, nada, ela não vai ter nenhuma sequela, nenhum déficit simulando um AVC. Porque muitas vezes você falou dos sintomas e eu peço desculpas, eu acabei de dizer, se ele tiver um sangramento, esse sangramento estiver na área da mão, da perna, ele vai simular um AVC. Na área da fala, também vai simular um AVC. Então, às vezes, a pessoa acha que teve um AVC, ela teve um AVC, mas um acidente vascular cerebral hemorrágico. E na investigação do acidente vascular cerebral hemorrágico, descobre-se que ele foi causado por uma MAVE. Porque qual é a principal causa do AVCH? Hipertensão arterial sistêmica. Eu vou repetir. A principal causa do AVCH é hipertensão arterial sistêmica. Porém, existe um reduzido número de casos que o que causou este acidente vascular cerebral, o AVCH, é uma malformação arteriovenosa. Que é quando você vai investigar que descobre. Tem como mostrar uma imagem que diferencia o AVCI do AVCH? Eu acho que nós temos aí. Lá para frente. Porque é o seguinte... Porque nós vamos até falar do AVCH, eu só estou abordando porque é um dos sinais e sintomas, é o AVC. Se eu não me engano, é a última imagem. Só que essa é uma angiografia, né? Que é aquele exame chamado padrão ouro, que mostra esse enovelado, né? Da malformação arteriovenosa. Essa aqui é uma ressonância, né? Do lado esquerdo mostrando... uma malformação arteriovenosa e do lado direito nós temos uma tomografia. Esse é um esquema também. Pode seguir? Não? Tem mais uma, né? Isto, vamos lá. Do lado esquerdo, Samira, a gente vê um vaso, está escrito AVC hemorrágico. O que é isso? Você tem um aumento da pressão, aonde a tubulação que a artéria não aguenta, ela rompe e tem esse sangramento. Certo. Tá? E do lado direito, nós temos o AVC isquêmico. O que é isso? Você tem um entupimento das artérias do encanamento devido a um processo de aterosclerose e de hipertensão arterial sistêmica. Então, assim, placas de colesterol, tabagismo, tudo isso influi e acaba entupindo os vasos, tá? E quando a gente fala em AVC, 80% dos casos de AVC é o isquêmico. 20% dos casos são os hemorrágicos. Entendi. Então, a gente já assimilou que podemos ter tanto o AVC junto com a malformação arteriovenosa, né? Sim. É arteriovenosa. Tem o I aí. Doutor, como a gente está falando dessa doença, eu fiz uma pesquisa e realmente tem até casos que se confundem com o Alzheimer. Ela pode vir assim, logo que a pessoa está tendo alguns esquecimentos, achar que está com Alzheimer, mas vem dessa doença? Não necessariamente dessa doença. Por quê, Samira? Quando você suspeita de uma perda de memória, que pode ser um quadro demencial, e entre as demências o mais comum é o Alzheimer, você vai partir para exames de imagem. Obrigatoriamente. Sim. Então você pede ressonância ou tomografia, melhora a ressonância para todo mundo. E quando se pede os exames de rotina, e se a pessoa tiver uma MAVE, você vai identificar a MAVE. Tá. Mas você identificou uma doença pré-existente, investigando um sintoma de esquecimento, né, que poderia ser o Alzheimer. Mas não que necessariamente ela causa o Alzheimer. A pessoa tem duas coisas. Ela tem o Alzheimer, mas já tinha uma MAVE. E quando vai se investigar através dos exames de imagem, você identifica essa alteração. E existe uma idade onde essa doença ela aparece mais? Geralmente você faz o diagnóstico entre 20 e 30 anos de idade. Tá. Segunda, terceira década de vida. A começar com esses sintomas que o doutor falou. Então, assim, a pessoa nunca pode ter tido nada, sentido nada. Porque assim, a epilepsia, ela é mais frequente, que já se comece na infância, né?
Agora, assim, a pessoa nunca teve uma crise convulsiva. Aos 20, 30 anos, ela tem uma crise convulsiva. Tá. Ela vai investigar. Quando se investiga, descobre-se que a causa, a origem dela, foi essa malformação arteriovenosa. Então a gente já viu também, o doutor explicou essa diferença também entre você ter um AVC, uma malformação. Então, pode ter os dois, né, doutor? Sim, Como sim. o doutor falou. E perdão te interromper, Imagina. por exemplo, eu sou uma pessoa muito suspeita para poder falar do cérebro, né? Mas assim, o cérebro é um órgão magnífico. Ele pesa menos de 2 quilos. Ele funciona com energia de 20 watts. 20 watts, só para ter uma noção, é uma lâmpada de 20 watts. E se você pegar a célula principal do cérebro é chamada neurônio, né? E você tem uma rede de conexão chamada sinapse. Se você pegar todos os neurônios que existem em um cérebro de 2 quilos, ele dá 3 vezes a conexão de internet existente no nosso planeta Terra. Nossa. Então, assim, você tem um órgão que pesa 2 quilos, que para fazer funcionar você precisa comer, se alimentar, né, para ter glicose e respirar oxigênio, e ele funciona gastando muito pouco, movimentando uma internet de 3 vezes que existe no nosso planeta. Então, quer dizer, é uma função que ela é primordial para todo o corpo humano, né? Para todo o corpo humano, e assim, o que mais eu acho fantástico, né? Nós não sabemos tudo ainda. Cada dia que passa, nós aprendemos mais. E assim, tem uma função chamada neuroplasticidade. O que é chamado neuroplasticidade? Assim, existe um local específico da fala. Tá? Da linguagem. Então, é o giro frontal inferior esquerdo, né? Área de Broca. Se a gente tiver um tumor, tiver um AVC nesta região, um sangramento, nós perdemos a fala. Nós ficamos afásicos. Mas o que acontece? Se você tem a sua língua pátria, mas aprendeu a falar 2, 3 idiomas, o que o cérebro fez? Ele aprendeu, né, caminhos alternativos. Chamado caminhos colaterais. E aí, o que vai acontecer? Você perde a capacidade de falar a sua língua pátria, mas você volta a falar, em pouco tempo, a sua língua secundária ou a sua língua terciária. É mesmo? E isso é chamada neuroplasticidade. Uma área do cérebro que não era responsável pela fala, ela desenvolve uma função e passa a assumir essa função da fala. É mesmo? Isso acontece quando a pessoa tem o quê? Por exemplo, qual tipo de comorbidade Principalmente atinge? assim, por exemplo, se a pessoa tem uma MAVE na área da fala, uma malformação arteriovenosa, ou teve um tumor na área da fala, ou teve um AVC que pegou o lado esquerdo e pegou a área da fala, vai afetar. Agora, se a pessoa só fala a sua língua pátria, nós somos no Brasil, só falamos português, ela pode voltar a falar com muita fonoatividade, mas é mais difícil. Se ela aprendeu inglês? Se ela aprendeu inglês e o francês ou qualquer outra língua, ela volta a falar no espaço de tempo menor. Primeiro ela volta a falar essa língua secundária, acessória. Porém, depois ela adquire a capacidade de falar a língua pátria novamente. Que coisa, como é o cérebro, hein? Por isso que quando a gente começou a falar, eu acabei viajando, falando assim, é um órgão de 2 quilos que funciona com pouca energia, toca uma rede de conexão de internet 3 vezes maior do que existe de conexões na Terra e é capaz de tudo isso. E eu viajo ainda. Quando ele desliga, ele continua trabalhando, porque a gente sonha e ele fica imaginando coisas aqui na nossa cabeça. Fica em stand-by. Eu posso falar uma outra coisa sobre quando ele desliga? Você sabe que o sono, ele é primordial para o cérebro e para a nossa maneira de pensar, porque quando nós dormimos é quando ocorre a chamada faxina no cérebro.
Né? Então, assim, quando tem a limpeza das impurezas, das coisas não necessárias. Então, é assim, eu sou hiperativo, eu não durmo pouco, eu também durmo pouco, mas é primordial dormir bem. O cérebro precisa descansar, Sim. precisa passar por essa faxina de limpeza para que ele volte a funcionar normalmente. Acho que o único momento que nós não pensamos nos problemas, eu acho que é quando está dormindo, né? Desde que não tenhamos um pesadelo. Qual que é a parte do corpo responsável por comida? Do cérebro que é responsável por comida? Então, assim, existem os chamados, por exemplo, tem o centro da saciedade, a gente tem o centro locus cerúleus, que é da substância reticular ascendente, que é o responsável sobre o ciclo sono e vigília. Isso nós sabemos certinho, em ficar acordado, em dormir, né, que a gente falou em dormir, né? Tanto é que quando a pessoa tem algum problema nessa região, ela pode entrar em coma, ficar apagada. Agora, assim... de vontade de comer. Então, mas assim, especificamente a vontade de comer, ela não, além de áreas anatômicas, né, existe substâncias químicas, chamadas neurotransmissores. Então, é assim, existem hormônios que são responsáveis por isso. Então, é assim, não adianta culpar, Samira, uma área do cérebro pela compulsão de comer. Eu estou aqui que eu não estou me aguentando, porque tem neurônios que não estão funcionando direito diante do açaí que está aqui, doutor. Não, mas isso é salutar, isso a gente pode comer o açaí, sem nenhum problema. Esse aqui é o nosso patrocinador, o Ibaçaí, que é um dos açaís mais gostosos que eu já comi até hoje. Aquele sabor de açaí mesmo, que não tem aquele granulado de gelo. Eu vou até pedir pro doutor experimentar, que eu vou experimentar. O meu já tá até derretidinho, gente. Mas é o seguinte, vou deixar o @ do Ibaçaí aqui. E eles entregam para toda São Paulo. Você pode ser aí um revendedor do Ibaçaí. Entregam o interior de São Paulo, litoral, capital. Gente, vai longe essa entrega, viu? Eles têm caminhões refrigerados próprio para isso. Não é gostoso, doutor? Muito. Eu não sei qual é a parte do meu cérebro que estava morrendo de vontade de comer o açaí. Mas aqui funciona, me dá energia, me dá, assim, disposição. Eu gosto muito de comer açaí demais. Às vezes eu troco uma refeição mesmo por açaí. Eu coloco frutas, coloco mel, granola, eu amo. Como a gente estava falando em conexões, neurônios, neurotransmissores, para que eles funcionem, existem substâncias chamadas neurotransmissores. Uma dessas substâncias, que é a serotonina, ela é a substância do prazer. Quando a gente pratica alguma atividade prazerosa ou se alimenta, né? Sim, sim. Foi o que o açaí trouxe agora, uma sensação de bem-estar, liberando serotonina. Você sabe que falam assim, eu não vou tomar açaí porque tá frio. Gente, eu amo tomar açaí até no frio. Pra mim não tem essa não, ó. Não tem hora nem dia, tem um açaí aí, eu já vou comer. E detalhe, você pode ser um revendedor e também entrar em contato com o Ibaçaí para saber onde que é o local mais próximo que vende aí perto da sua casa ou ir até a loja física. Entre em contato pelas redes sociais, você pode comprar potão, tem um pote menor, tem aquele que você come sozinho, sabe, sem dividir com ninguém também. Então, obrigada ao pessoal do Ibaçaí que está sempre com a gente aqui, nosso patrocinador. Muito obrigado, nosso convidado aqui, ó. Amor. Muito bom. E mais uma pessoa que eu quero agradecer antes de a gente entrar no próximo assunto, que é o AVCH, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu quero agradecer também a minha parceira de sempre, a Viviane Vivaldini, Semijoias. Eu vou mostrar para vocês aí algumas joias de pertinho da Viviane, que é assim, tem um capricho, ela é designer de joias, tem uma equipe especializada para vender as suas joias, que vai até você, a sua casa, o seu comércio. E também, se você quiser ser uma revendedora da Viviane Vivaldini Semijoias, pode entrar em contato aí pelo @ Viviane Vivaldini Semijoias, que você vai ser uma revendedora e vai acrescentar na sua renda aí na sua casa.
Vocês estão vendo aí algumas joias, essa pedra linda aí, ó, que eu estava usando em formato de coração, coisa mais linda. Olha só os designers, são todos exclusivos da Viviane, tá? Então você nunca vai ver uma joia ou um acessório repetido. Tem ouro branco, tem ouro amarelo, rosé, todos são com pedras também, lindos. Quero agradecer a Viviane, que sempre fornece aqui as joias para que eu use durante os programas. É um sempre mais lindo que o outro. Obrigada, viu, Vivi? E toda a sua equipe. Entre em contato aí com a Viviane Vivaldini e saiba mais detalhes entrando no seu site, tá? Bom, doutor, vamos continuar aqui, porque o tema é muito interessante para o que a gente está buscando levar para as pessoas, né? Principalmente o medo que as pessoas têm de um AVC. Aí fica aquela pergunta, o que é um AVC hemorrágico, o que é um AVC isquêmico? O doutor explicou até na primeira parte, né, do nosso programa, e essa diferença. E aí, doutor, hoje especificamente a gente vai falar sobre o hemorrágico. O hemorrágico. Porque eu acredito que ele é até mais raro do que o isquêmico, né, doutor? Sim, você tem razão. 80% dos AVCs, o AVC é acidente vascular cerebral. Sim. Dividido em isquêmico e hemorrágico. 80% dos AVCs é o isquêmico. Quando você tem um entupimento da artéria, falta sangue, é uma morte no local que não vá sangue. E aí você tem os sinais, sintomas e as sequelas. O AVCH, ele é secundário à hipertensão arterial sistêmica. A pressão sobe muito, chega um ponto que o encanamento, os vasos se rompem, aí você tem a saída de sangue. Né? Tem como colocar nas imagens só isso, olha, do lado esquerdo, em cinza, a gente vê o quê? Uma área de tecido cerebral que houve morte neuronal, morte do tecido cerebral. Por quê? Porque houve uma obstrução da artéria, faltou sangue e houve-se essa morte neuronal. Do lado direito, onde está em vermelho, o que aconteceu? Houve um aumento da pressão. O vaso se rompeu e aí houve-se sangramento. Esse aumento de pressão, qual que é o nível que a gente pode falar? Nossa, o perigo está aí. Acima de 22... 20, porque a gente fica assim, minha pressão tá 17/9, minha pressão... como que a gente pode assimilar, doutor? 13/8 é o limite da normalidade, ou 130/80. Acima disso, já é definido como hipertensão arterial sistêmica. Geralmente, pressões 14, 15/8/9 não causam acidente vascular cerebral hemorrágico. Porém, pressões elevadas, acima de 18/12, são realmente deletérias. Aí você passa a correr um risco maior. Só que assim, a pressão arterial, o aumento dela, é uma doença silenciosa. Porque assim, se você tem um aumento da pressão arterial e você não diagnostica e você não trata, você não vai afetar apenas o cérebro. Pode ter um sangramento do cérebro, pode ter um problema cardíaco e pode ter um problema renal. Então, você pode afetar o rim, o coração e o cérebro. Existe uma hora do dia onde a nossa pressão ela sobe mais? Ou são atividades que podem oscilar a pressão? Eu não saberia te dizer isso. Aí eu vou deixar para o colega cardiologista falar, porque eu poderia falar uma impropriedade. Mas, como você perguntou e a gente abordou o tema anterior da MAVE, né, que sangra quando tem, por essa alteração dos vasos, uma das coisas que leva ao sangramento da malformação arteriovenosa, e eu esqueci de falar, é atividade física extenuante, como musculação, corridas extremas, maratonistas. É mesmo? Sim. Eles acabam, porque você força demais, aumenta a pressão em um sistema anômalo.
Agora, qual o horário do dia em que a pressão é maior, eu vou ficar devendo e eu vou consultar um colega especialista para poder te falar. Não, por que eu falo? A minha pressão fica mais alta de manhã. Aí de tarde ela vai caindo. Eu acho que eu já acordo pilhada, então, pode né, ser, doutor? Pode ser. Doutor, quando nós falamos do entupimento da artéria, isso se dá por colesterol, pela má alimentação? O que acontece para esse entupimento? Ou já existia algo ali nessa artéria? Não. Assim, a maioria dos entupimentos, eles se devem a um processo chamado de aterosclerose, de envelhecimento das artérias. Essas artérias, elas envelhecem com o passar dos anos, com colesterol alto, que é a dislipidemia, com fatores nocivos, o tabagismo, né? E também existe outros tipos de entupimento, que pode ser tromboembólico. A pessoa tem um trombo, um coágulo no coração, que ele se desloca devido a uma arritmia cardíaca. Então, vamos lá. A pessoa tem uma arritmia do coração. Essa arritmia provoca uma circulação normal do sangue no coração. Isso leva a uma formação de um coágulo dentro do coração. Este coágulo, quando ele sai do coração, ele vai para o cérebro, entope a artéria e pode causar um AVC isquêmico. Aí é o isquêmico. Isquêmico, mas então pode ser, o principal é de aterosclerose, o envelhecimento da artéria, mas coágulos anormais também podem causar acidente vascular cerebral isquêmico, o chamado AVCI. Doutor, quanto ao AVCH, que é o hemorrágico, qual é o intervalo de tempo entre acontecer e ser socorrido? Porque a gente sabe que tem aí o intervalo de tempo. Samira, o intervalo de tempo, ele é mais importante no AVCI, que a gente estipula um período de até 4 horas no máximo, para que você possa fazer todas as medidas. O AVCH, ele depende da quantidade de sangramento, né? Quer dizer, o tamanho do coágulo e o local do coágulo. Óbvio que se o coágulo for grande, ele vai aumentar a pressão dentro do cérebro. Aumentando a pressão dentro do cérebro, a pessoa vai entrar em coma e, se não for submetida a um tratamento neurocirúrgico, ela vai evoluir para a morte. Então, esse ΔT, que é o tempo de poder entre acontecer o evento e dar as primeiras medidas e tratar, é um norte para o acidente vascular cerebral isquêmico. No hemorrágico, depende do tamanho desse coágulo, do local desse coágulo. Agora, a pessoa teve uma pressão muito alta, uma dor de cabeça muito forte, perdeu o movimento de um lado do corpo, ou perdeu a fala, né? Está ficando sonolenta, confusa. Tem que ir imediatamente a um hospital para que possa fazer um exame de imagem e tomar as medidas necessárias. Acontece de a pessoa ter esse AVCH e morrer subitamente? Acontece. Em alguns casos, dependendo do tamanho do coágulo, e se o sangramento é muito grande, a pessoa tem um sangramento e vem a falecer antes de chegar no hospital. Então, como a gente estava falando da malformação, existem sintomas, doutor? Uma pessoa que nunca não sentiu nada, não teve nada, ela pode ter sintomas que pode vir aí um AVC ou não? Tem sempre que fazer um mapeamento, exames regulares? Então, tem uma coisa, Samira, entre o AVC, né, que é acidente vascular cerebral, mas aí no isquêmico tem uma coisa chamada AIT. É tudo abreviação. Eu vou explicar o que é o AIT. Tá. AIT é um acidente isquêmico transitório. Por definição, é um déficit neurológico que regrediu, que melhorou completamente em até 24 horas. Certo. Então, a pessoa não movimentou o braço, um lado do corpo, foi no hospital, fez os exames, tomou remédio e melhorou. Ou ficou sem falar, melhorou em até 24 horas e voltou completamente normal. Quando a pessoa tem esse chamado AIT, que é o acidente isquêmico transitório, via de regra, em mais de 70% dos casos,
num período de até 3 anos, a pessoa vai ter um AVCI. Então, é um alerta. Aconteceu isso. Então, ela vai ter que investigar por que está acontecendo isso. Porque está com o colesterol alto, porque está com as artérias entupidas, porque está fumando, porque é hipertenso. Aí, se ela corrige esses fatores, para de fumar, começa a tomar antiagregante, por exemplo, AS, Plavix, outros remédios, né? Toma medicamento para diminuir o colesterol. Esses que o doutor citou anteriormente é para o sangue ficar mais fininho? Isso, né? Toma medicamento para controlar a hipertensão arterial sistêmica. Eu tenho 51 anos e sou hipertenso. Né? Apesar de praticar atividade física, tudo, eu sou hipertenso. Tenho fatores familiares, pai hipertenso, mãe hipertensa. E assim, eu tomo medicação todo dia. Tomo antihipertensivo todo dia. Por quê? Porque eu tenho que controlar a pressão. E também acho que sua rotina também, né, doutor? Conta também, né? Conta. E a carga de estresse também acaba colaborando. Né? Cuidando de muito cérebro das pessoas, muita coluna. Doutor, e quando a gente fala do AVCH, nós temos também que pensar nos tratamentos, né? Como o doutor falou, a gente passa, né, por tudo isso, a gente faz o tratamento, passa por todas essas etapas e a gente sabe que vem o tratamento. Pós o tratamento, existem sim sequelas do AVC e quais são? E se tem graus, né? Existem, Samira. Não existem esses graus. Então, assim, quando a pessoa tem um AVCH, um sangramento cerebral hemorrágico, dependendo do tamanho, da localização, se aumentar a pressão dentro do cérebro, que é chamado pressão intracraniana, o paciente tem que ser submetido a um tratamento cirúrgico para tirar esse coágulo e diminuir a pressão, o aumento da pressão dentro do cérebro. Uma vez tendo sido feito isso, o paciente se recuperou e teve uma alta, ele vai geralmente sair com uma morbidade, uma sequela. O que é essa sequela? Volto a dizer, depende do local do sangramento, do tamanho do sangramento, mas geralmente ele sai hemiparético. O que é isso? Sai com uma fraqueza em um lado do corpo. Então ele vai ter que controlar a sua pressão arterial, para que não tenha novamente um AVCH. E depois, muita fisioterapia, muita reabilitação, um tratamento multidisciplinar com fono, fisioterapia, nutricionista, clínico, cardiologista, para que você possa reabilitar esse paciente. Tá. E pensando no tudo que o doutor está falando aqui, eu acho que o primeiro exame que nós temos aí, quando a gente vai falar, vamos falar de exame. Mas eu vou ter que fazer exame de cabeça, eu vou ter que fazer ressonância, tomo. Não. Eu acredito que o primeiro linear, assim, para você ter uma base do seu corpo, é o hemograma completo. Porque aí você vai ter uma ideia de colesterol, triglicérides e etc, né? Então, assim, são um pacote de exames que a gente fala, né? Então, através do hemograma, você vai ver o sangue. No exame de sangue, você já vai pedir a função renal, que é a ureia e a creatinina. Você vai ver como o seu rim está funcionando, né? Já vai dar uma passada, pede um eletro do coração, para ver o quê? Se não tem uma arritmia. Lembra que eu falei que a arritmia pode causar o coágulo? Nossa, uma coisa puxa a outra. Já faz um eletro para ver se tem arritmia. Já que aproveitou e fez o eletro, você vai pedir um exame chamado Doppler de carótidos e vertebrais, que você vai ver como está o encanamento que leva sangue para o cérebro. E aí a gente vai fazer o exame de imagem que o neuro tanto gosta. Ou a tomografia, ou a ressonância. Só uma coisa sobre o grau de sequela que você falou, tem uma coisa interessante. Quando o paciente sai com algum grau de sequela, ele tem não é via de regra, mas geralmente, ele vai melhorar bastante até os 2 meses. Depois ele também melhora dos 2 meses aos 6 meses, fazendo reabilitação, fisioterapia, fono, né? Só que agora com uma velocidade um pouco menor. Dos 6 meses aos 2 anos,
também ele vai melhorar. Bem gradativamente. Só que bem né? gradativamente. E o que não melhorou até 2 anos, provavelmente não melhora. Veja bem a palavra que eu utilizei. Eu falei provavelmente. O doutor falou que se não melhorou até 2 anos, não melhora mais. Eu falei, não é isso. Mas o que geralmente acontece é isso. Eu acredito que é porque cada organismo, cada pessoa responde de uma forma aos Sim, tratamentos, sim, né, doutor? sim. E aí depende da adesão ao tratamento, quantas vezes ele vai aguentar fazer fisioterapia por semana, por sim. quantos meses, tem tudo isso. E tem uma diferença, por exemplo, uma pessoa que sofreu esse AVC hemorrágico, que tem 50 anos e uma que tem 65 anos. Existe uma diferença dessa recuperação? Ou ele pode dar mais profundamente, dependendo da idade? Ou não existe idade para dar esse AVC com mais potência, algo assim que eu posso dizer? Não, Samira, depende, assim, como que está o corpo, o encanamento da pessoa. Tá. Agora, se é um jovem com 50 anos, jovem Certo. porque eu estou me considerando jovem ainda, que eu tenho 51, que fuma muito, que tem diabetes, tem uma alimentação irregular, Tá. né? Tem uma hipertensão arterial descontrolada, comparado a uma pessoa de 65 anos que cuida da saúde, cuida do seu peso e pratica esporte, mesmo com envelhecimento, a chance dessa pessoa aos 50, mal cuidada, ter um AVC é muito maior do que essa pessoa com aos 65. Falou tudo, mal cuidada. Mal cuidada. É isso mesmo. Doutor, me tira uma dúvida. Qual é o exame? Porque o doutor falou tanto ressonância como tomografia. Porque quando a gente pensa em saber os nossos resultados, por qual delas é mais fácil saber ou diagnosticar esse AVC? Pela tomografia ou ressonância? Qual a diferença? Os 2 exames, eles fazem ressonância. Eles fazem o diagnóstico. É que eu já pensei na frente. Só que a ressonância é um exame mais específico, mais sofisticado. Eu vou falar, por exemplo, a ressonância, ela tem uma coisa chamada difusão e perfusão, que é uma sequência dentro da ressonância. Tá. Então, quando a pessoa tem um AVC isquêmico, você faz a tomografia e ela não mostra o AVC, a ressonância, nessa sequência chamada difusão e perfusão, já mostra que tem uma área de isquemia. Então, assim, os 2 são exames de imagem. Agora, a ressonância, ela traz mais detalhes. Você sabe que uma vez eu me submeti a um exame e era uma tomo. E eles falaram, não, você vai fazer uma ressonância agora. E não estava pedindo uma ressonância, estava pedindo uma tomo. Eu não sei se foi um achado na tomo e provavelmente eles acharam algo na tomografia, ficou com alguma dúvida e foi fazer um exame complementar mais específico. A ressonância para tirar essa dúvida. Provavelmente foi isso. Entendi. Doutor, tem algum outro ponto do AVC hemorrágico que o doutor quisesse deixar claro para os nossos telespectadores? Que eu acho que a gente... Olha, dessa vez abrangiu bem o tema. Eu acho que todo mundo entendeu direitinho, principalmente a respeito dos cuidados, de como a gente deve tratar, ou até mesmo se cuidar, colesterol, diabetes, pressão alta. Tem alguma outra observação que o doutor queira fazer do assunto? Não, assim, o que eu vou frisar é o seguinte, dar uma atenção especial para quem é hipertenso. Às vezes o hipertenso, ele fala, eu tenho pressão, eu não vou tomar um remedinho hoje, eu esqueci. Não esqueça, leva a sério, porque assim, às vezes o esquecimento ou o desleixo de não tomar a medicação corretamente, né, vai causar esse aumento da pressão. E o aumento da pressão, ele é deletério, né? Ele afeta tanto o cérebro, vou repetir novamente, quanto o coração, quanto o rim. Né? Então, assim, levar a sério se você é hipertenso, se você é diabético, né? Cuidar de si. Né? Aquela frase antiga, né? Que os gregos falavam, mente sã, corpo são, é a mais pura verdade. Né? Sim, nós somos o que nós comemos e o que nós fazemos. Sim. Eu vou voltar a dizer, alimento, atividade física e sono são remédios.
Sim. Faz parte do tratamento. Sim, é verdade. Doutora, a gente tem muitos assuntos que eu quero falar, inclusive sobre a nossa coluna, sobre a estrutura da nossa coluna, a tratar desse acidente que teve aí esses dias do rapaz na academia, que o aparelho caiu sobre os ombros dele e ele ficou... Uma tragédia. E ele ficou paraplégico. Ele ficou paraplégico. Até ontem eu assisti na televisão, numa emissora, foram entrevistar ele, né? E ele foi submetido a um tratamento cirúrgico, todo esperançoso, e torcemos para que ele realmente melhore. Só que a imagem demonstrada, né, a tomografia, era uma imagem, se não me engano, de tomografia, mostrou uma lesão muito grave na coluna Ali dele. rompeu o quê, doutor? Ele teve uma fratura óssea, um deslocamento do osso para frente, só que ao fazer isso, ele teve uma lesão medular, na medula, que causou esta paraplegia, que é o déficit dos membros inferiores. Essa lesão é quando para mesmo de quando tem circular, uma lesão na medula, quando você lesa a medula. Aí para de circular o líquor? Não, assim, se fosse só o líquor ainda seria menos grave. Você lesou o neurônio que passa dentro da medula. Ai, então você teve uma lesão, né, grave da medula. Meu Deus do céu, né? Colocou os pinos, tadinho. Olha, eu mando todas as energias positivas que realmente a gente... Que ele melhore, que faça a reabilitação e sabendo que ele vai ter um caminho longo pela frente. Não é fácil. A nossa coluna é algo... Parece que não, gente, mas é frágil, né, doutor? É frágil. Mesmo que caíram 150 quilos em cima dele, eu acho que pela velocidade acaba aumentando, né? A velocidade, a altura que estava, acaba aumentando. Mas, às vezes, um tombinho, uma escorregada também, você cair de uma situação pode te prejudicar para o resto da vida, Sim, né? Sim, com certeza. Vamos voltar com o assunto assim. Vamos abrir aí a enquete das perguntas para que o doutor possa falar um pouquinho mais sobre esse assunto para a gente. Sem problemas, vai ser um prazer. Aproveitando, falando sobre saúde, doutor, que eu já falei para o doutor, nós vamos ter aqui em São Caetano do Sul o primeiro evento voltado ao público social feminino, quer dizer, aberto ao público, todas as mulheres, que vai falar sobre saúde, só que de forma diferente. Fala, Samira, mas já teve evento assim aberto ao público feminino social sobre saúde. Calma, mas é envolvendo mais de 10 profissionais da área da saúde em um só encontro, doutor. Então, nós vamos reunir ginecologistas, psicólogas, fisioterapeutas, deixa eu ir colocando aqui, ó, psiquiatras, da área da saúde bucal também. Bom, enfim, vamos ter tantas especialidades lá que as mulheres vão se entender e vão entender o seu corpo. Qual que é o intuito do nosso evento? O intuito é levar para a mulher quais são os caminhos que ela pode cuidar melhor da sua saúde. O que está acontecendo com a mulher hoje? Hoje, nós temos aí uma gama de especialidades, doutor, que podemos cuidar melhor da nossa saúde. São os hormônios, são os cuidados com a mente, com o corpo, com o aparelho digestivo, com a nossa nutrição, que é os alimentos que o doutor falou, com a nossa saúde íntima, a mulher também, e vai falar do rosto, vai falar do corpo, vai falar de cabelo, fala de tudo. Sabe quando você pega, doutor, especialista para fazer uma análise da cabeça aos pés? Vai ser assim esse encontro. São 6 horas de evento. Vai ser no maior espaço de eventos de São Caetano do Sul, que é o Samir Buffet. Nós vamos ter um coquetel maravilhoso para vocês, super grandioso. Vai ter exposição dos nossos patrocinadores e apoiadores. Vai ter vendas de produtos, serviços no local também. Enfim, você não pode perder. Então, você vai acessar lá o @Palestra das Mulheres e vai entrar no contato direto no WhatsApp e vai adquirir o seu convite e com direito a tudo, tá, gente?
Então, é o seguinte, entre agora no nosso @Palestra das Mulheres e você vai adquirir o seu convite, você não pode perder. Eu espero vocês, viu, mulherada? Os convites já estão vendendo a 1000, são mais de 300 vagas e eu espero vocês lá. Doutor, vai fazer uma visita pra gente lá no dia, vai ser um prazer, uma honra. O prazer é tudo meu. Pra gente falar da saúde da mulher, os cuidados, os exames, tudo que a gente tem que se cuidar para viver e ter mais qualidade de vida. Sem problema. Doutor, muito obrigada, eu te agradeço por mais uma vez vir aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, foi uma imensa satisfação poder bater papo, né? Que foi isso que a gente fez, tentar esclarecer o seu público, Sim. Né? E sempre que possível estarei aqui e assim que chamado, claro. E volto a dizer, é sempre um enorme prazer estar aqui. Obrigada. Bom, o doutor é professor na faculdade aqui de São Caetano do Sul, né, doutor? Isso. Eu acredito que todos os seus alunos acompanham e todos os outros mestres da nossa universidade, né, de São Caetano do Sul, estão convidados a vir aqui também, viu, doutor? Eu vou estender esse convite a eles. Quem sabe a gente pode fazer uma mesa, um bate-papo maior, com o maior número de profissionais. Isso, tá bom? Uma saúde melhor para todos. Com certeza. Obrigada, doutor. E eu agradeço a audiência de vocês, a participação nas nossas redes sociais. É isso que faz o nosso podcast ficar cada vez melhor. Você pode acompanhar todos os nossos episódios e os anteriores também através das nossos canais oficiais da Vox TV e também pelo nosso site. No nosso site tem notícias atualizadas todos os dias. É o voxtv.com.br. Eu te espero a semana que vem com um novo tema e a gente se encontra nas redes sociais, hein? Tchau!